A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos para mais uma aula na classe da escola dominical. Neste canal você sabe que temos aulas para jovens, adolescentes de 13 a 14 e juvenis de 15 a 17 anos. Um grande abraço a todos os irmãos que estão inscritos no nosso canal, que estão compartilhando, que estão visualizando. Nós estamos fazendo algumas mudanças aqui nas nossas aulas. Lembre-se, é uma aula para professores, para lhe ajudar a fazer a própria aula, a desenvolver a sua própria aula. Vou dizer de novo, estas aulas que a gente grava aqui não são muletas, o YouTube não é tua muleta. O YouTube é para lhe ajudar a preparar a própria aula. Por isso eu estou fazendo aqui algumas mudanças. E eu estou muito grato a Deus pelo feedback, pelo retorno que os irmãos estão nos dando. É isso mesmo. Vamos interagir. Faça o seu comentário. Deixe sua sugestão. Tá certo? Nós estamos aqui para semear a palavra de Deus. Eu sou Denis Pereira, diácono da Assembleia de Deus em Campinas, pastoreada pelo pastor Paulo Freire, amante da escola dominical. No canal Fala Denão, Denão sou eu, é um apelido que a meninada me dá, são mais de 20 anos trabalhando com esse público jovem e adolescente. No canal Fala Denão você encontra mais de 180 vídeos, tem vídeos de relacionamento, sobre sexualidade, pais e filhos, e muita coisa nova está chegando por aí. Quero agradecer a você que está inscrito no nosso canal, que tem compartilhado os nossos vídeos, e pedir a você que não se inscreveu, inscreva-se. É só clicar aqui no bonequinho amarelo, você estará automaticamente inscrito no nosso canal. Isso é muito importante para quê? Para que o YouTube coloque o nosso canal num ranking, numa posição melhor no ranking dos sites de pesquisas, tá certo? Outro sim, tem o sininho de notificações, deixa ele ativado. Toda vez que eu postar alguma coisa, você recebe um comunicado em primeira mão. Sou um amante da escola dominical. Convido você para nos conhecer melhor o nosso ministério. Minhas redes sociais estão todas aqui na descrição dos vídeos, incluindo o WhatsApp. No WhatsApp temos 2 grupos de professores de EBD, onde compartilhamos a palavra de Deus, as lições da semana, as revistas em PDF, livros em PDF, as experiências, fotos das nossas escolas dominical espalhadas por todo o Brasil. Temos irmãos de todo o Brasil. É só você me chamar no meu número de WhatsApp que está aqui embaixo, tá bom? Não deixe o seu número nos comentários. Me chama no meu número, tá certo? Eu pergunto a tua cidade e te incluo nesses grupos que nós temos. Falando em grupos, quero aqui registrar, segundo informação, tá certo? Que veio pelo WhatsApp de uma das irmãs que nos acompanhavam aí no grupo de professores da EBD, que faleceu hoje. Estou gravando na terça-feira, dia 9 de maio, estou gravando a aula. Nós recebemos a informação que uma das nossas irmãs que nos acompanhavam no canal e nos grupos do WhatsApp de professores da EBD faleceu. Fica aqui as nossas condolências à família e um pedido de oração para que todos os irmãos que assistirem essas aulas orem para que Deus conforte a família e continue dando graça, tá certo? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos à aula 7 da escola dominical, mas antes, roda a vinheta. A dica do professor é o seguinte: o professor tem que ser, antes de mais nada, um comunicador. Comunicador é aquele que não apenas expressa, verbaliza uma mensagem, mas que leva o ouvinte a entender e a se sentir parte do conteúdo que você está passando para ele. Ou seja, os nossos alunos, eles só vão absorver o conteúdo e praticar o conteúdo se eles entenderem que no seu dia a dia esse conteúdo é relevante, é importante. Por isso,
que o professor em sala de aula, ele precisa comunicar a lição. Então ele não pode ser desantenado com a realidade, ele não pode ser alienado da realidade, ele precisa estar atualizado e procurar por meio de pesquisas e por meio da estratégia que Jesus usava, lançando mão de experiências do dia a dia das pessoas. Jesus falava da alimentação das pessoas, Jesus falava da maneira de caminhar das pessoas, Jesus usava coisas e situações do cotidiano das pessoas para ensinar verdades espirituais. É isso que o professor precisa. E em se tratando de comunicação, o professor ele não pode ensinar os alunos de acordo apenas com o seu nível de conhecimento. Muitas aulas têm sido frustrantes para o aluno, porque o professor muitas vezes tem muito conhecimento e ele ensina os alunos na perspectiva do conhecimento dele. Ou ele tem pouco conhecimento, então ele dá aquela aula pobre, chifrinha, sabe? Não. O professor, ele tem que ler o nível intelectual dos seus alunos e equiparar a sua aula com os seus alunos, lembrando que é com todos os alunos. O professor não pode admirar um aluno que é expert, que tudo que ele fala, aquele aluno pega, aquele aluno comenta, e desprezar um aluno que tem dificuldade no aprendizado. Não, o professor ele tem que semear a palavra no coração de todos. E para isso, tem que lançar mão da pedagogia, tem que lançar mão de elementos que fazem com que o aluno se sinta incluído na aula, tenha ele grande capacidade intelectual ou pouca capacidade intelectual, o professor também. Ah, mas eu não fiz teologia, eu não sou bacharel em teologia, eu nunca fiz aula, eu estou começando agora. Meu irmão, pega a Bíblia, pega a lição, pega comentário, corre atrás, pega os vídeos, enriqueça a tua aula no nível dos seus alunos para que eles se sintam envolvidos. Senão, você pode dar uma aula muito pobre que desinteressa o aluno, ou uma aula muito enriquecida, cheia de coisas que faça o aluno achar que aquele ensinamento é muito alto para ele. Então, o professor ele tem que ser equilibrado para conseguir comunicar o conteúdo da lição. Beleza? Essa foi a dica do professor. Até a próxima. Vamos à nossa aula. A ressurreição de Jesus. Queridos, isso é teologia pura. Estamos passando aí a metade do segundo trimestre de 2017 e hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 7. E depois, imediatamente, ele dizia aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. Então, a ressurreição de Cristo é tema central do cristianismo. Mas por quê? É isso que nós vamos entender aqui. Paulo chega a dizer que se não houvesse a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã. Mas Jesus, o Mestre amado, não apenas morreu em nosso lugar, nos habilitando ao perdão e a sermos chamados filhos de Deus, mas também venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Então, o cristianismo, a sua completude, não é? A sua totalidade está embarcada na vida, na morte e na ressurreição de Cristo, tá certo? E isto diferencia o cristianismo de todas as outras religiões e podemos até dizer que faz do cristianismo muito mais do que uma religião. A ressurreição é um tema presente ao longo da Bíblia. O Antigo Testamento apresenta o filho da viúva, o filho da sunamita e tantos outros, né? O homem que foi encostado nos ossos de Eliseu. No Novo Testamento você vai encontrar o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro e muitos santos que depois da morte de Jesus, Tabita, Eutico, tá certo? Que ressuscitaram da morte.
Mas a ressurreição de Cristo tem um caráter especial. Primeiro, que ele mesmo havia predito que morreria e que ressuscitaria, certo? Ele inclusive, os judeus ficaram bravos quando ele disse assim, olha, se vocês destruírem esse templo, em 3 dias eu reconstruo. Acharam que ele estava falando do grande templo e ele estava falando de si mesmo. Muitas causas, muitas seitas, muitas religiões ao longo da história têm os seus mártires. São homens e mulheres que deram suas vidas para que uma mensagem fosse propagada. Mas com Cristo algo bem diferente aconteceu. Ele morreu, mas também ressuscitou. Então, nós temos aí diversas seitas, diversas religiões, certo? Mas no túmulo dos fundadores destas religiões, lá está escrito, aqui jaz o fundador dos Mormons, aqui jaz, enfim, aqui jaz, o túmulo dele está lá. Muitos fundaram religiões e seitas, e isso pode ser um alvo aí de pesquisa aí com seus alunos. Você pode pedir para eles pesquisarem como que morreram determinados. É que eu não quero me alongar muito aqui no vídeo, mas você pode fazer essa pesquisa. A lição inclusive pede que você faça isso, tá certo? Mas o que acontece é o seguinte, é que no túmulo destes fundadores de outras religiões, enfim, alguns até que se denominaram filho de Deus, lá está escrito na lápide, aqui jaz. Mas no de Jesus continua escrito até hoje. Para quem acredita, para quem não acredita, continua escrito lá, ele não está aqui, ele ressuscitou. E isso nos impressiona, porque no caso de Cristo, algo muito mais maravilhoso do que apenas a ressurreição de um corpo sem vida. Jesus, ao concluir o plano divino da redenção da humanidade lá no madeiro, triunfou sobre a morte. Ele venceu a morte para todo o sempre. Vamos ver aqui a referência da lição, João, capítulo 19 e versículo 30. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse, está consumado. Ou seja, o preço foi pago, a obra está completa. Então, Jesus venceu a morte. Nós podemos usar aqui também um texto na Bíblia Sagrada que é muito interessante, que você leia, releia, leia e releia, leia e releia. 1 Coríntios capítulo 15, tá? E no versículo 54 diz assim, ó, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está a morte? A tua vitória. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus venceu a morte de uma vez por todas. Não como estes outros homens que a Bíblia cita, e algumas pessoas que viveram milagres da ressurreição, mas que voltaram a morrer. Eles foram ressuscitados por um milagre de Deus, mas depois eles voltaram a morrer. Jesus não. Ele vai dizer aqui, ó, em Apocalipse, capítulo 1, quando ele aparece a João, na ilha de Patmos, ele vai dizer assim para João, olha, versículo 17, Apocalipse 1, quando ouvi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo o sempre. Jesus está vivo. Aleluia. As testemunhas da ressurreição. Como provar algo tão maravilhoso e sobrenatural? A forma mais eficaz é atentar para os que testemunharam a ressurreição e se encontraram com o Jesus ressurreto. Então, naquela época não tinha selfie, naquela época não tinha internet. Então, as evidências
acerca da ressurreição de Jesus, elas são um tanto quanto escassas. Não significa que elas não existam. Você sabia que dentro da ciência, me falha aqui a memória, qual que é o nome específico desta atividade? Que ela trata como a questão da propaganda, a questão do marketing, como uma evidência que um fato tem acontecido. Então a Bíblia vai dizer que ele foi visto por Maria Madalena, pelas mulheres de manhã, pelos discípulos no caminho de Emaús, por Pedro, pelos 11 apóstolos. No dia seguinte ele foi visto por mais de 500 pessoas e depois por centenas de irmãos na época da sua ascensão. Depois ele foi visto no Monte das Oliveiras, depois ele foi visto por Paulo, apóstolo gentios. Então são muitas testemunhas que viram Jesus ressuscitado. Aí entra o elemento fé, porque ele vive para todos sempre, mas ele ascendeu aos céus, ele subiu aos céus, certo? Os ensinamentos de Jesus agora eram confirmados pela mensagem da cruz e a certeza de que o Filho de Deus voltaria para buscar os seus. Então, como eu estava dizendo, há uma ciência, e dentro desse estudo, você declara como verídico uma história, quando você analisa que os anos se passaram, mas as pessoas continuam contando a mesma história. Então, por exemplo, quando Jesus morreu, no domingo de manhã, quando foram ao sepulcro e não acharam o corpo, a primeira coisa que os romanos fizeram foi subornar soldados para que estes mentissem dizendo que os discípulos de Jesus tinham levado o seu corpo. Porque para os romanos era vergonhoso aquela situação. Era uma vergonha para eles aquela situação, certo? Outra coisa, os discípulos que testemunharam a ressurreição de Jesus, eles anunciaram esta notícia sob ameaça. Eles estavam sitiados pelo Império Romano, então sob ameaça. A maioria dos discípulos de Jesus foram perseguidos e mortos por anunciar a mensagem do Evangelho, onde se inclui a salvação. Então, ou eles eram muito loucos, ou é verdade. Porque quem morreria por uma mentira? 1, 2, olha, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas já morreram e continuam a morrer por causa dessa mensagem. E isso é uma das evidências de que essa história é verdadeira. E para nós os cristãos, ela é verdade porque ela é palavra de Deus, e a palavra de Deus é verdade, e verdade absoluta. Então, mediante tão grande fato, o que nos resta celebrar é a ressurreição de Cristo e anunciar a todos que a sua morte teve um propósito: dar-nos vida abundante. Jesus ressuscitou. E esse ressuscitou ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele triunfou sobre a morte para nos dar vida. O maior medo do ser humano hoje em dia é em relação à morte, pois Jesus venceu a morte. 1 Coríntios 15, tragada foi a morte na vitória. Ele venceu a morte. Mas qual o significado da ressurreição de Cristo? A ressurreição é o fato que coloca o cristianismo em uma posição de distinção se comparado às outras religiões. Os fundadores das mais diversas confissões religiosas morreram e seus túmulos são bem conhecidos. Os grandes ícones da história mundial morrerem também são depositados nos túmulos e lá ficam. Com Jesus de Nazaré, a história foi bem diferente. A morte não o conteve. E no domingo, bem cedinho, o túmulo ficou vazio, trazendo um sentido único ao povo da cruz. Por isso que nós amamos a mensagem da cruz e não temos vergonha da mensagem da cruz.
Porque a cruz é uma vergonha, mas também a cruz é o símbolo da nossa vitória. Os cristãos não enxergam a cruz ocupada, os cristãos enxergam uma cruz vazia. E a cruz vazia, com marcas de sangue nela, declara: Jesus venceu, Jesus venceu, Ele venceu a morte. Mas a ressurreição de Cristo, o que significa? Qual a relevância dela para nós? 1 Coríntios, capítulo 15. Olha só, versículo 12. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós, que não há ressurreição dos mortos. Algumas pessoas dizem: não tem ressurreição, não há ressurreição de mortos. Se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã, é inútil a nossa pregação, e a vossa fé também é inútil. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que restou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Pois, se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é inútil a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos, que era uma grande preocupação da igreja primitiva, da primeira igreja, não é? Porque eles acharam que a ressurreição dos mortos seria logo ali no primeiro século, naquele primeiro momento. Então Paulo vai dizer: opa, aí alguém começou já a dizer: bah, não tem ressurreição, a pessoa morreu, já era, acabou. Paulo vai dizer: não, Jesus não ressuscitou, então tem ressurreição. Se não tem ressurreição, então Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, a nossa fé, a vossa fé, a pregação, tudo é inútil, já que não tem ressurreição. Quem morreu viveu uma fé à toa. Mas de fato, versículo 20, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que estão de Cristo na sua vinda. Então veja, a ressurreição é um fato, é tema central do cristianismo. Senão, o evangelho fica incompleto. Evangelho é o Filho de Deus que se encarna e vem ao mundo, nasce de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo, vive a sua vida aqui, vive o seu ministério, se entrega à morte. Jesus não foi assassinado, não, ele se entregou, ele doou a sua vida, não como suicida, como um mártir. Estou dizendo isso porque o pessoal gosta de perguntar. Como um mártir, certo? É como um soldado que vai à guerra, sabendo da possibilidade de ser atingido e morto. Ele vai cumprir uma missão. É isso que Jesus fez. Ele veio e ele diz: ninguém tira a minha vida. Eu a dou. Eu me entrego. Ele se ofereceu no meu e no seu lugar, para derramar o seu sangue inocente. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sangue é vida, e Deus exige pelo pecado vida por vida, sangue para a purificação de pecados. E ele morreu em nosso lugar. Morrer por alguém é algo que alguns até têm coragem de fazer. Acho que é nas Filipinas, os caras colocam umas cruzes lá e vai lá uns tontos, se pendura e tal. Quero ver quem é que ressuscita. Jesus morreu. Na sua morte, ele sepultou os nossos pecados. E na sua ressurreição, ele nos trouxe a uma nova posição em Cristo. Pela sua ressurreição, ele nos trouxe vida. Pela ressurreição, ele nos trouxe uma esperança de vivermos com ele e para ele, não só nessa vida, mas por toda a nossa eternidade. Então, a morte e a ressurreição de Cristo são os temas centrais do plano divino da redenção da humanidade, promovendo assim a salvação e justificação do homem. Ao vencer a morte, ele nos deu a garantia da vida eterna. Então, quando Jesus ressuscita e ele diz: vivo para todo sempre, ele está nos dando um atestado, uma identidade, ele está nos dando uma notícia.
eu ressuscitei pela fé. A vida que eu vivo, você vai viver. É por isso que ele vai dizer lá em João 14, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Como é que nós poderíamos estar onde Jesus estiver, se não ressuscitarmos, se não houver ressurreição? Por isso ele é chamado a primícia, as primícias dos que dormem. Hoje a nossa fé está em um Cristo que venceu a cruz, a sepultura, e se encontra, como nós lemos aqui em Apocalipse 1, ele se encontra à direita do Pai. Ao crermos em tão maravilhosa realidade, somos inundados por uma graça maravilhosa e podemos gozar de uma vida sem igual. Por quê? Porque nós não vivemos a vida apenas no tempo presente. Nós vivemos a vida sabendo que há uma eternidade para se viver. Para os que estiverem vivos, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, e também para os que estiverem mortos, a ressurreição, porque Cristo ressuscitou, e isso sacramenta também a ressurreição daqueles que morrerem em Cristo. Bem, essa esperança deve ser propagada. A você, dois convites. Ao tomarmos conhecimento de tão maravilhosos fatos, nos sentimos totalmente inundados por uma vontade em viver uma intimidade maior com o nosso Senhor. Então, como resistir a um amor tão grande assim, que morreu e ressuscitou para a nossa própria salvação, para a nossa vida? Então, primeira coisa, o sacrifício de Cristo é completo e pleno. Porém, para que seu efeito alcance todas as pessoas, é preciso que a mensagem seja pregada, aceita e vivida por cada um que a ouve. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos que anunciar esta verdade. Jesus ressuscitou. Esta é a maior notícia que a humanidade pode ouvir e que a humanidade precisa receber. O primeiro convite é aceitar a Cristo, certo? Então, professor, olhe-se na sua aula, todo mundo já aceitou Jesus, viu? Às vezes você tem aluno aí que ainda não aceitou Jesus. Esses dias eu estava em casa e o meu filho falou para a minha filha que ele não se lembrava quando que ele tinha aceitado Jesus, né? Porque eles nasceram, foram criados sempre na igreja, né? E aí nós oramos para ele na hora. Então pergunte aí para os seus alunos. O segundo chamado é o chamado do próprio Jesus. Ide. Jesus faz dois chamados. Vinde a mim. E depois ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, é esse convite de Jesus que nós devemos atender com a maior mensagem que existe. A mensagem da salvação. A mensagem do Cristo vivo. A mensagem do Cristo ressurreto. A ressurreição coloca o cristianismo numa particularidade maravilhosa. Por quê? Porque o nosso Senhor, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele continua vivo, assentado à direita do Pai e dentro de nós pela pessoa do Espírito Santo. Jesus está vivo. Essa é a maior notícia. E trabalhando com jovens e adolescentes, nós devemos usar de toda a criatividade para anunciar esta mensagem ao mundo, para dizer ao mundo que Jesus está vivo. Amém? Deus abençoe sua vida, um grande abraço, boa aula. Espero que vocês tenham gostado. Me ajude aí, nós vamos fazer aqui algumas mudanças. Me ajudem em oração, orem para que Deus continue nos dando a sua graça e o nome dele sendo glorificado. Deus abençoe tua classe, teus alunos, tua família, teu ministério. Tenha uma boa aula, fique conosco, assista, compartilhe, manda para todo mundo. E até a próxima aula. Deus abençoe.